que são frases sistêmicas? Esse é o 10º vídeo de uma série de vídeos onde eu estou respondendo perguntas sobre a abordagem sistêmica e a constelação sistêmica. Se você não me conhece, eu sou Caterine Rieira, consteladora sistêmica. As frases sistêmicas são frases de solução, quando nós damos a solução nós damos não, né? O campo da solução para a pessoa. Que impacto que isso tem? Numa terapia tradicional, onde a gente está num bate-bola de conversa, a pessoa ela está elaborando o que ela está falando. Então está passando pela cognição dela o que ela está falando. Ela passa por um filtro, né? A gente brinca que o cliente conta a historinha da carochinha. Por quê? Porque quando o cliente vem contar uma história, ele já contou essa história antes para ele. Então, é uma história que está permeada pelo ponto de vista dele. Então, assim, houve um fato, esse fato gerou para esse cliente um sentimento, que a gente chama de sentimento primário, que aquilo aconteceu lá naquela hora, né? E depois ele vai elaborando o que aconteceu na cabeça dele, vai dando nome aos bois, né? Vai usando a cognição, e aí ele entra num sentimento primário, que é diferente, que é onde ele tem uma historinha, uma explicação e uma justificativa, e ele vai buscar aliados para isso, aliados que vão dizer como ele tem razão, né? Como você está certo, nossa, coitado de você. Então ele faz isso com o terapeuta, né? Um terapeuta com pouca prática, ele cai nesse enredo. Na sistêmica, a gente evita, para a sessão de constelação, a gente evita, por isso que a gente não deixa o cliente contar muita história, por isso que a gente não conversa com o cliente antes da sessão, porque exatamente para não cair nesse enredo dele, nessa historinha da carochinha, porque o que a gente quer é trabalhar no sentimento primário, não no sentimento secundário, aquele que ele já elaborou e já contou uma história para ele e quer convencer todo mundo dessa história que ele contou para ele. Então, numa sessão de terapia comum, nesse bate-bola aqui, a gente, como terapeuta, muitas vezes a gente acaba entrando por uma questão técnica também, tá? Então, se a pessoa chega para mim e fala assim, olha, de dia eu sou uma flor, de noite eu sou um sol, eu vou entrar no que ela está me contando e trabalhar em cima da história que ela me trouxe, né? Uma pessoa que trabalha com psicoterapia. Na sistêmica, a gente vai trabalhar com o que aparece no campo. Então aqui, ó, aquela historinha que a pessoa contou, não vai colar, não vai bater. Por isso que a pessoa às vezes não concorda com aquilo que o campo está mostrando. Na hora dessas frases, e essas frases, diferente do que as pessoas pensam, não são frases prontas, né? O constelador que trabalha com uma série de frases prontas, ele está perdendo muito a espontaneidade do fenomenológico, porque é muito do sentir. Obviamente que algumas frases, elas são chaves mestras. Por quê? Porque elas são um resumo perfeito para aquela ordem que está em desordem. Então, por exemplo, eu vejo você, que é uma frase que eu falo muito, né? Eu vejo você. Eu vejo você tá dando pertencimento ao excluído. Poxa, é uma maneira muito legal, né? Eu vejo você faz parte, você pertence, né? É uma maneira de incluir um excluído. Você é grande, eu sou pequeno, é uma maneira de me colocar no meu lugar na ordem da hierarquia. Então, algumas frases são chaves mestras. Mas o campo, a hora que o constelador está conduzindo essa parte da constelação, que no caso da minha é a parte final, né? Não são todas
as constelações que são assim, mas eu deixo todas as frases para o final, na primeira constelação que a pessoa faz comigo, na primeira. Então aí você fala o que o campo pede, você fala o que você está sentindo, que a pessoa precisa falar, e você vai pedir para ela repetir o que dá. Então assim, você viu que às vezes aquela pessoa ela tem um nível de consciência e você não vai conseguir chegar mais alto que aquilo. Não é momento. Então vamos colocar aqui de 0 a 10, passam vários níveis de consciência, a chave de solução vai para o nível de consciência que dá para aquela pessoa naquele momento. Porque às vezes a pessoa não vem para a constelação querendo de fato uma solução. Eu constelo muitas pessoas que não vêm querendo solução. Eu constelo pessoas que vêm querendo que eu concorde com o lado dela, da história, da carochinha que ela me conta. E eu não tô nesse papel. Ela não tá me pagando para isso. Né? Eu estaria me vendendo, eu estaria vendendo a alma ao diabo se eu concordasse com ela. Se eu tivesse alguma opinião formada sobre a história, né? E a postura de um constelador é uma postura que precisa ser absolutamente neutra, não ter ponto de vista, para que a solução possa acontecer. Então, quando a pessoa vem realmente querendo a solução e não querendo um aliado para a dor dela ou alguém que vai se aliar, ou que vai concordar e dizer, nossa, realmente você é a vítima da história, realmente todos são lobo mau e você é o chapeuzinho vermelho. Quando a pessoa não está nesse lugar e ela vem querendo solução, ela se entrega muito nesse momento. As pessoas que acham que vem querendo solução e não estão querendo solução, elas se entregam mais ou menos. Então, a gente vai, de acordo, como eu disse, com o nível de consciência que a gente conseguiu para aquela constelação naquele momento. Não dá para forçar, porque você precisa sentir o cliente. Quando o cliente fala para aquela âncora que é representada por um boneco, quando o cliente olha para aquele boneco que está representando e fala, eu vejo você, você pertence, por exemplo, ele está lidando com o sentimento primário dele. Por isso que vem a emoção. Por isso que às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu nem conheci esse meu tio, eu nem conheci meu avô. E nossa, quando a pessoa fala, eu sinto muito pelo seu destino, por exemplo, um tio que morreu em acidente, por exemplo, e vem aquela emoção, esse é o sentimento primário. É essa a diferença. Então, as frases de solução de uma constelação sistêmica, elas vão fazer com que o cliente entre em contato com seus sentimentos primários. E através do fenômeno, da fenomenologia, as frases vão aparecer para essa pessoa exatamente do que a alma dela precisa falar para aquele elemento do clã dela, para fazer a solução daquela situação. Por isso que não tem frases prontas, né? Como eu disse, algumas são muito básicas, são chaves, porque elas resumem exatamente o funcionar dessas leis sistêmicas, mas é o campo que vai trazer as frases ideais para aquele momento. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você dê um like e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você gosta, que você ama e que você gostaria que conhecessem a abordagem sistêmica. Eu atendo muitas pessoas que têm um desejo absurdo de presentear alguém com uma constelação, porque para ela a constelação foi muito boa. E eu falo, não faça isso, porque a pessoa não quer a solução, você quer a solução para a vida da pessoa. Então, se você quer muito que uma pessoa faça uma constelação, uma boa maneira é você compartilhar os vídeos com ela. E aí ela vai decidir se ela vai constelar e com quem ela vai constelar. Porque a empatia também é muito importante. Eu vou ficando por aqui.
Namastê.